A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de escatologia. Então, até aqui nós já trabalhamos bastante coisa, nós já trabalhamos a importância do tema da escatologia, nós já trabalhamos as dificuldades do tema, as formas de abordagem, as linhas interpretativas, várias questões relacionadas à escatologia. Hoje, nós vamos abordar aqui mais dois tipos de escatologia que existem. Mais coisas sobre escatologia. Temos uma escatologia geral, que foi a escatologia que nós vimos até agora, volta de Jesus Cristo, milênio. E temos também uma escatologia individual, que é morte, estado intermediário, ressurreição, juízo final, céu e inferno. Porque a escatologia geral, ela fala do todo. Qual vai ser o destino da igreja e qual é o destino dos ímpios e das nações. E a escatologia individual, como já diz o nome, ela tem a ver com o indivíduo. Então, a morte, ela é individual. O estado intermediário, né, o que acontece com as pessoas que morrem enquanto Jesus não volta. Ressurreição, juízo final. Então, são temas aí relacionados a essa escatologia individual. Né? Sobre esses temas, temos algumas escatologias aí que são pura ficção científica, outras que são muito especulativas, porque elas procuram fazer afirmações que a Bíblia não dá muitos detalhes, então é muita especulação. Tem umas que não são claras, são só deduções, e são outras que são biblicamente fundamentadas. Tá? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a realidade da morte. Porque a morte ela é um tema escatológico. E a morte é algo inevitável na vida do ser humano. A gente só nasce com uma certeza de que vai morrer. E falar um pouco sobre a morte é falar de escatologia, porque a gente está vivendo aqui nesse mundo, estamos nesse mundo de passagem, e vai ter um período que a nossa vida vai chegar ao fim, vai terminar. Mas a nossa vida nesse corpo físico, porque a nossa vida vai continuar após a morte. E para onde nós vamos após a morte? Vamos para um lugar de gozo ou vamos para um lugar de sofrimento? Mas, antes de falar sobre isso, nós temos que falar o que a Bíblia fala sobre a realidade da morte. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse versículo é o que é mais utilizado para falar da impossibilidade de haver reencarnações e tudo mais. Porque cabe ao homem morrer apenas uma única vez. Porque a vida é uma só. E o que nós fazemos aqui nessa vida ecoa na eternidade, como já diz a frase aí do filme Gladiador. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Gênesis 2, 27. Aí vai dizer, por que essa realidade da morte chegou até nós? Gênesis 2, 27 responde, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, fala aqui da desobediência de Adão e de Eva, que desobedeceram a Deus, que falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, e pelo fato deles terem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte passou a habitar entre nós. Não só o pecado, como também a morte. E sobre a realidade da morte, tem uma questão aqui que também não fecha, tá? Que é que tem aí os dicotômicos e os tricotômicos. E vamos lá. Que dicotomia, dicotômico, vai falar da existência do corpo e da alma. E os tricotômicos vão falar da existência do corpo, da alma e do espírito. Mas é muito difícil determinar qual é essa divisão da alma e do espírito, já que ela é muito sutil. E a Bíblia Sagrada dá poucos detalhes aí sobre essa questão dessa diferença da alma e do espírito, já que eles estão vivendo aí o tempo todo juntos. Tá? Então, nós vamos abordar aqui 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual. A Bíblia ela fala de uma morte espiritual que ela é resultado do pecado. Então, essa morte espiritual é a separação do homem de Deus por causa do pecado. Quando o pecado faz separação entre nós e Deus.
E essa aí que nós chamamos de morte espiritual. É quando o ser humano se afasta de Deus. Tem também a morte física, que é o fim da existência da matéria. Então, essa morte todos nós conhecemos. E tem também a segunda morte, que é a pior morte de todas. Que é o seguinte: os que não participam da primeira ressurreição. Então, o que é o dano da segunda morte? O que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. É a condenação ao inferno. Essa é a pior morte que vai existir, porque as pessoas que vão para o inferno vão para lá sabendo que estão lá e sabendo que nunca mais poderão se encontrar com Cristo novamente. Nunca mais poderão ver Deus novamente. Então, das 3 mortes que existem, a morte espiritual, que é a morte que ocorre nessa vida, mas que há possibilidade de reversão. A morte física, que aí, se não for um milagre para a pessoa voltar, a pessoa morre e só vai ressuscitar após aí o arrebatamento, no evento do arrebatamento, tem o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é o mais cruel de todos, que é a separação eterna de Deus e a condenação ao inferno. Tá? Então, em Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. E aí, em Romanos 6,23, vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7,25, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Então, nós vemos que a morte está sempre presente aí nos textos bíblicos. Tá? E a morte ela é personificada em 1 Coríntios 15:55, porque ela é o último inimigo a ser vencido. A morte ela é sempre tratada na Bíblia como um inimigo, e ela será o último inimigo a ser derrotado. O último inimigo a ser derrotado é a morte, tá bom? Dá um pause aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Voltei aqui que a minha voz falhou. Eu tive que pausar um pouquinho para tossir um pouquinho, beber uma água e continuar. E eu estava falando aqui dos versículos bíblicos que tratam da realidade da morte. E que a morte ela é um inimigo a ser derrotado. E a Bíblia trata a morte como o último inimigo. E depois que ela for derrotada, é que virá o final de todas as coisas. Porque o oposto da morte é a vida eterna. Correto? Em João 5,24 diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá bom, gente? E assim eu vou terminar a aula de hoje, tá? E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho aí mais sobre o estado intermediário. Mas só para concluir essa questão da morte. A morte ela é o último inimigo a ser derrotado. A Bíblia sempre trata a morte como o inimigo. Amém? A paz do Senhor, fique com Deus, até a próxima.